Olá, eu sou a professora Dinanci Silva e sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Então vamos conhecer o tema da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante, a aula de número 64. Vamos tratar sobre a predicação verbal e nominal. Então vamos lá, meus queridos, vamos conhecer os conceitos. Vamos iniciar entendendo a noção de predicado. Vamos lá, então. O que é o predicado? Bem, para entender o predicado, você já entendeu o sujeito, não é? O predicado é aquela parte da oração, da frase, que vai se referir ao sujeito da oração. É tudo aquilo que eu disser do sujeito. Esse é o predicado. Ou uma declaração que não vai se referir a nenhum sujeito, ok? Mas o predicado, então, é aquela declaração que vai se referir ao sujeito da oração. Então, quando nós identificamos o sujeito e o retiramos da oração, tudo que sobrar, toda aquela parte que sobrar, o que restar, isso constitui o que nós chamamos de predicado. Gente, isso ficou claro para vocês? Ficou? Então, vamos complementar essa noção com um exemplo. Olha aí. Desarmei a hostilidade com um bom dia. Então, preste atenção. Quando eu digo assim, desarmei a hostilidade com um bom dia, quando eu retiro o sujeito da oração, qual é o sujeito da minha oração? Eu mesma. Estou aí na desinência do verbo desarmar, né? Quem foi que desarmou? Eu. Eu desarmei. Então, eu retiro o sujeito e toda esta declaração aí, não é? Desarmei a hostilidade com um bom dia constitui o predicado da oração. Muito bem, porque eu já identifiquei, retirei o sujeito, que o sujeito sou eu, porque está na terminação verbal. Muito bem, eu quero que você observe a palavra bom dia, que está, não é, com um hífenzinho. Então, quando você cumprimenta alguém, esse bom dia é escrito com hífen. Professora, tem bom dia escrito sem hífen? Tem. Quando eu digo, por exemplo, gente, hoje está um bom dia. Esse bom dia não tem hífen. Ok? Muito bem. Agora, então, nós vamos seguir para conhecer um pouco mais sobre o predicado. Vamos, então, conhecer o núcleo do predicado. Vamos entender isso. Olha aí. O predicado, ele possui um núcleo, aquela palavra mais importante. Aquela palavra que sem ela, não é, deixa de existir. Então, o predicado possui um núcleo. Este núcleo, ele pode ser um verbo, e aí eu tenho o predicado verbal. Se o núcleo do meu predicado for um verbo, eu vou ter um predicado verbal. Se o núcleo da oração for um nome, eu vou ter um predicado nominal. E se eu tiver no núcleo da oração um verbo e um nome, eu vou ter o predicado verbo nominal, que é a soma, né? A adição do predicado verbal com o predicado nominal. Amores, isso ficou bem nítido, bem claro para vocês? Ficou? Aí eu fico feliz. Mas se não ficou, note suas dúvidas aí e vá observando que nós vamos, desenvolvendo a questão para você. Então vamos exemplificar, porque aqui eu tenho a teoria e aqui eu tenho a prática. Vamos ver os exemplos. O maratonista chegou na reta final. Gente, aqui eu tenho como núcleo, olha só, eu tenho um verbo. O maratonista é o sujeito da oração, retirei, tudo que sobrou aqui foi um predicado, certo? Esse predicado. Então, quando eu identifico o sujeito, minha letra tá horrível, mas você vai entender. Quando eu identifico o sujeito, esse é o sujeito da oração, certo? Estou escrevendo aqui por cima, você vai entender. O maratonista é o sujeito. Retirei o sujeito, tudo que sobrou da oração é o meu predicado. Agora, que tipo de predicado eu tenho aqui? Bom, eu tenho um verbo como núcleo, como palavra mais importante do predicado, deste meu predicado. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, porque é assim mesmo. Se eu tenho um verbo significativo como núcleo do predicado, eu tenho um predicado verbal. Os alunos estão atentos. Agora, observe nesta oração. Os alunos é o quê?
Sujeito da oração. Nem vou riscar mais, mas eu vou apontar para você. Os alunos, sujeito da oração. Aquele que pratica ou sofre ação verbal, né? O que está na oração. Então, estão é verbo de ligação. Atentos é o predicativo. Predicativo de quem? Dos alunos. São eles que estão atentos, certo? Então, quando eu retiro o sujeito, qual é o sujeito? Os alunos. Sobra o quê? Estão atentos. Então, aqui, agora eu vou riscar. Aqui eu tenho o meu predicado. E que predicado é esse? É um predicado nominal. Por que é nominal esse predicado? Porque nesse predicado eu tenho um nome, que é esse predicativo aqui, certo? Eu vou colocar só predi, assim, como núcleo. Esta palavra aqui é que é o núcleo do meu predicado. E este verbo, tem um verbo? Tenho, mas este verbo é um verbo de ligação. E aqui eu tenho o sujeito, ok? Mesmo raciocínio para cá, só para sujeito, claro, né? Que eu tenho o sujeito, retirei o sujeito, tudo que sobrar aqui vai ser o predicado, correto? Predicado, que é aquilo que se diz do sujeito. Então, foi dito do sujeito que ele chegou vitorioso na reta final, correto? Sujeito, que foi que praticou a ação de chegar vitorioso na reta final? Foi o maratonista, esse é o sujeito da oração. Agora, o predicado, aqui, ele possui um verbo como núcleo, tá? Verbo, certo? E também possui um predicativo, um nome, que também é núcleo, certo? Então, aqui eu tenho vitorioso, que é um adjetivo, é um predicativo. Vou só colocar pred. Então, se eu tenho, observe, se eu tenho um verbo como núcleo e um nome, eu tenho um verbo e um núcleo como nome. Aqui eu tenho neste predicado um predicado que tipo? Verbo nominal, ok? Ele é verbal e ao mesmo tempo é nominal. Amores, nominal. Olha, a palavra é nominal, tá? Vou escrever aqui embaixo. Nominal com if, nominal. Muito bem. Ai, tô escrevendo, né? Tá meio complicado aqui, mas você vai entender. Então, amores, vocês compreenderam bem esta parte que nós exemplificamos? Então, vamos seguindo, compreendendo um pouco mais esse predicado verbal agora com outros exemplos e mais definição. Vamos lá. Predicado verbal é aquele que seu núcleo é constituído por um verbo, conforme demonstramos. Ou seja, o verbo é a parte principal do predicado, é aquela parte mais importante, essencial, é um verbo significativo. Esse verbo pode ser classificado de que forma? Quando eu tenho o predicado verbal, o verbo desta oração, ele pode ser um verbo transitivo direto, ou seja, ele transita, ele vai, não é? Se liga ao seu complemento diretamente, sem a necessidade de uma preposição obrigatória. Então, um verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento. Ele também pode ser constituído por um verbo transitivo indireto, o verbo que transita, que vai, não é? Se ligar ao seu complemento mediante uma preposição. E ele ainda pode ser constituído por um verbo transitivo direto e indireto, e também por um verbo intransitivo. Essas noções você já conhece. Os verbos intransitivos não necessitam de complemento porque eles têm significação completa. Porém, os verbos transitivos necessitam de um complemento para que eu entenda a situação. Vamos ver o exemplo? A professora explica o predicado. Estou explicando aqui para você. Então, veja. A professora é o sujeito da oração. Aqui eu tenho um sujeito determinado simples, eu posso apontar. E tudo isso aqui vai ser o predicado, que é aquilo que se disse do sujeito. Agora, que tipo de predicado eu tenho aqui? Eu tenho um predicado verbal. Por quê, professora? Porque eu tenho como núcleo desse predicado o verbo explicar. Aqui eu tenho um verbo e esse verbo é um verbo transitivo. Mas os verbos transitivos, eles são diretos, indiretos e direto e indireto ao mesmo tempo. Olhe, veja aqui comigo. Eu quero que você olhe aqui e veja, acompanhe o meu raciocínio. A professora explica.
Se eu digo apenas assim, a professora explica, você vai sentir a necessidade de perguntar, a professora explica o quê? A resposta para esta pergunta, para esta questão, me dá o complemento do verbo. Então, o que aqui vai ser o complemento do verbo, vai ser um objeto direto, certo? Explica o que o verbo se ligou ao seu complemento diretamente. Esse ou aqui é artigo, nós já aprendemos, correto? Este ou aqui, não é preposição. Então, explicar é um verbo transitivo de que forma? Direto, porque se ligou diretamente ao seu complemento, conforme você vê aqui, ó. Explica o que? O predicado, diretamente. Todas as vezes que você precisar perguntar o que, então eu tenho um verbo transitivo direto. O que ou quem, ok? Muito bem. Explicado esse, vamos seguir? Vamos compreender agora o verbo transitivo indireto. Vamos lá então com o verbo transitivo indireto. Olha aí, eu tenho aqui, você já sabe que o verbo transitivo é aquele que transita, que para ter a sua significação completa, ele precisa de um complemento. É direto porque vai exigir esse complemento diretamente, sem uma preposição. Então é o verbo que exige um complemento. Por que ele exige um complemento, professora? Para que eu compreenda, eu entenda a mensagem, senão fica incompleto. Como nós vimos no exemplo, a professora explica. O quê? Então, o verbo que exige um complemento é um verbo transitivo e é direto se não necessitar de preposição. Para reconhecer um verbo transitivo direto, fazemos a pergunta ao verbo e temos a resposta. O quê ou quem? Não esqueça, sem uso de preposição. Sem uso obrigatório, ok? Mariana comprou várias figurinhas. Observe, Mariana comprou. Este verbo é um verbo transitivo. Por quê, professora? Porque ele precisa, para que eu entenda a sua significação, ele precisa que eu diga assim, quando eu pergunto, Mariana comprou. Você sente a necessidade de perguntar, Mariana comprou o quê? Comprou várias figurinhas. Isso aqui é o complemento verbal e eu vou chamar de objeto direto. Desde aqui, tá? Isso aqui é CV, o complemento verbal. Porque ele se liga a esse complemento sem preposição. Agora, então, nós vamos seguir compreendendo mais ainda sobre o verbo transitivo indireto. É aquele que exige o complemento, porque é transitivo. Agora, para reconhecer esse verbo, eu faço a pergunta e eu vou ter a resposta. De quê? Mas também de quem, a que, a quem, ok? Esse a quem separado, tá? A quem. Então, quando eu faço essas perguntas, a que, a quem, de quem, bem aqui. Certo? De que, de quem, a quem, então eu tenho como resposta um complemento com preposição. Veja, Mariana gosta de estudar. Mariana é o sujeito, gosta de estudar é predicado, é um predicado verbal, porque tem como núcleo um verbo transitivo, certo? Quem gosta de alguma coisa, note a preposição de, né? Gosta de estudar e de estudar constitui o complemento do verbo chamado objeto indireto. Muito bem, seguindo nós vamos ver agora o verbo transitivo direto e indireto, porque ele vai reunir essas duas. Veja. O verbo transitivo direto e indireto, ele pede dois complementos. Ele pede o complemento com e outro sem preposição. Então, o verbo atua de forma direta e indireta. Para reconhecer esse verbo, nós fazemos a pergunta, né? E aí você vai notar, você vai observar o complemento com a preposição e o complemento sem a preposição. Veja, eu prefiro comprar peixe e a carne. Quem prefere alguma coisa. Prefiro comprar peixe a carne. Veja, prefiro o quê? Prefiro comprar peixe. A quê? A carne. Veja aqui que você tem dois complementos verbais. Você tem dois complementos verbais. Um direto, objeto direto, e um objeto indireto. Note a presença da preposição.
Muito bem. Seguindo, então, nós temos o predicado nominal. O predicado nominal é aquele que o núcleo é constituído por um nome, ou seja, o nome é a parte principal do predicado. Esse nome é chamado de predicativo do sujeito. O verbo utilizado nesse tipo de predicado, que é o predicado nominal, é o verbo de ligação, que liga o sujeito ao seu predicativo. Exemplo: as meninas estavam muito alegres. As meninas é o sujeito da oração, estavam muito alegres é o predicado. Estavam é verbo de ligação. E como é que estavam as meninas? Muito alegres, né? Muito é o adjunto de nominal, mas eu vou considerar todos aqui. Então aqui eu tenho o predicativo, ok? E este é o núcleo do... Digo, gente, predicativo. Este é o núcleo do predicado nominal. A palavra aqui, alegres. Seu comportamento estava meio estranho. Seu comportamento é o sujeito da oração, certo? E tudo que sobrou é o predicado. Esse predicado é nominal. Por quê, professora? Porque eu tenho como núcleo, aqui eu tenho um nome estranho, viu? Que é o predicativo. E estava é o verbo de ligação. Seguindo, então, o que é que nós temos? Vamos ver. Nós temos a junção do predicado verbal com o predicado nominal. Então, eu tenho o predicado verbo nominal. É aquele que tem dois núcleos, duas palavras mais importantes. Um verbo e um nome. Então, isso é uma característica do predicado verbo nominal. Ele tem no seu predicado um verbo e um nome, certo? O nome é o predicativo, que pode ser do sujeito ou predicativo do objeto. Note, os jogadores andam pelo gramado cansados. Os jogadores andam é ação, então esse é um verbo, não é verbo de ligação. É um verbo, né? Um verbo intransitivo. Esse aqui é um verbo intransitivo. Quem anda, anda. Você entende a mensagem, é um sentido completo. Por onde eles andam? Pelo gramado. Isso aqui é adjunto adverbial de lugar. Cansados é o predicativo. Predicativo de quê? Predicativo do sujeito, porque é dos jogadores. É o estado em que eles estão. Os jogadores, eles estão cansados. Eles andam, ação, verbo intransitivo, e eles estão cansados. Ok? Então, aqui você tem um predicado, verbo nominal. Muito bem. Seguindo, então, nós temos mais as características que nós já vimos, que são as seguintes. Característica do predicado verbo nominal. Ele possui dois núcleos, um verbo e um nome. Ele possui o predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. E ele indica ação, como nós vimos no exemplo, ação ou atividade, que é andar, ação do sujeito. E uma qualidade, uma característica, que no nosso caso seria estar cansado. Vamos ver dois exemplos. Os alunos saíram da aula alegres, alunos, sujeito, e aqui eu tenho a constituição do predicado verbo nominal. Por quê? Porque sair indica ação ou atividade, certo? É um verbo. E alegres é o predicativo. Predicativo de quê? Predicativo do sujeito, que sujeito aluno. Predicativo do sujeito. Os alunos estavam alegres. Ok? Os alunos saíram da aula, eles estavam alegres. É como se você desdobrar, você tem duas orações. Vamos adiante, então. O predicado verbo nominal, ele pode ser formado de quê? Aí nós já temos aqui tudo para você. De verbo intransitivo e de predicativo do sujeito, conforme o exemplo. Joana saiu, contente. Saiu é verbo intransitivo e contente é o predicativo do sujeito Joana. Ele também pode ser constituído de um verbo transitivo, mais um objeto e mais um predicativo do objeto. A despedida deixou a mãe aflita. A despedida é o sujeito da oração. Deixar é um verbo transitivo. Quem deixa, deixa alguém, deixa alguma coisa. Deixou quem? A mãe, que é o objeto direto. Como a mãe estava? Aflita. A mãe é objeto direto e aflita é a condição, o estado, a característica que se dá ao objeto. Portanto, eu tenho aqui a constituição do predicado verbo nominal. Muito bem.
Vamos ver outro exemplo. Ele também pode ser formado pelo verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Exemplo, os pais observam emocionados aquela cena. Os pais, sujeito da oração. O que é que eles fazem? Observam. Quem observa? Observa alguma coisa. O que é que eles observam? Eles observam aquela cena. Aqui eu tenho objeto direto, né? Aquela cena é objeto direto. Como é que eles estavam? Eles estavam emocionados. Aqui eu tenho o predicativo de quê? Do sujeito. Predicativo do sujeito. Muito bem. Então você já viu aqui. E agora que você entendeu tudo, vamos praticar? Vamos para a nossa dinâmica. Olha, gente, vou deixar vocês com a leitura dos versos do grande Vinícius de Moraes. Você vai ler e nós vamos, então, para as questões. Vamos lá? Olha aí, que tipo de predicado ocorre no primeiro verso? O primeiro verso é cada uma dessas linhas desse poema. Segundo, identifique o verbo do primeiro verso. Diga para mim que tipo de verbo é esse. Vamos para a nossa questão de número 2. Você vai analisar a alternativa em que há predicado verbo nominal. Olha a dica. Tem um verbo e tem um nome. Bom trabalho, eu volto já.
Olha aí, bem fácil, essa primeira questão tá muito fácil. Olha só. Leia os versos de Vinícius de Moraes, você já leu. E eu vou ler só o primeiro, porque a questão se refere ao primeiro. São demais os perigos desta vida. Olha aí. Eu vou dividir a oração aqui, porque é o seguinte, essa oração está na ordem inversa. Os perigos desta vida constituem o sujeito, isso aqui é parte do sujeito, ok? O sujeito desta oração tem um núcleo que é perigos. Os perigos desta vida são demais, isso aqui é o predicado. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Eu tenho um predicado nominal, ok? Porque eu tenho um verbo de ligação aqui. Então, são demais. E aqui vai funcionar como, demais vai funcionar como predicativo. Muito bem, vamos ao enunciado da nossa questão. Diz assim, que tipo de predicado ocorre no primeiro verso? Já disse para você que é um predicado nominal. Identifique o verbo do primeiro verso, nós já o identificamos, que é um verbo de ligação. Parabéns a você, meu querido, que acertou, né? Já ficamos gratos pela sua participação, sua resposta. Só vamos conferir o gabarito desta primeira para seguirmos com a segunda. Olha aí. Então, nós temos o predicado nominal, certo? E temos o verbo de ligação, o verbo são, né? Verbo ser, na sua forma aí. Ok, agora vamos para a segunda questão. Diz assim, analise as orações e a alternativa em que há predicado o verbo nominal é... Qual é esta alternativa? Já vamos direto, então, para ela, certo? Para a nossa questão que tem um predicado verbo nominal, ou seja, essa oração ela tem como núcleo um verbo e tem também um nome. Muito bem, vamos lá. Vamos colocar aqui, muitas pessoas são contrárias à clonagem humana, olha aqui é verbo de ligação. Nesta semana nós concluímos o curso de mestrado em educação. Quando nós, concluímos o quê? Verbo de ligação. Aqui eu tenho só um predicado verbal e na primeira eu tenho um predicado nominal. Na letra C, na sala de aula havia bastante alunos. Aqui eu tenho um predicado verbal, né? Olha o verbo. Haver com o sentido de existir, correto? Seguindo, então, nós temos a letra D. Viajou tranquilo para Buenos Aires durante as férias de janeiro. Ó, viajar é um verbo intransitivo, certo? Alguém que viajou para Buenos Aires durante as férias estava o quê? Tranquilo. Eu tenho um verbo e eu tenho um nome. Portanto, eu já parabenizo então aqui os meus queridos que assinalaram a letra D. Porque aqui eu tenho a configuração, né, a estrutura do predicado verbo nominal. Às 5 horas, na letra E. Um táxi os levará ao aeroporto Eduardo Gomes. Levará é verbo, aqui eu só tenho o predicado verbal. Muito bem, deixo vocês aí com o gabarito para você conferir a sua resposta e já aguardo você para a próxima aula. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tchau, meus queridos, até a próxima.